Olá e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje vamos mergulhar numa peça muito específica, uma máscara sem título, criada em 2025. O artista é o brasileiro Fernando Maragátaba. E estamos a basear-nos numa análise bastante detalhada da Ana Celeste. A nossa missão, é tentar desvendar um pouco os aspectos formais e também conceptuais desta obra, que é de facto intrigante. Vamos começar pela descrição mais formal. É uma máscara em papel machê. Tem assim um acabamento que parece lustroso, mas a superfície, mantém aquela irregularidade típica do material, não é? Mesmo com verniz. A forma é, diria que simétrica na base. Um rosto humano, mas muito estilizado, alongado, anguloso e sem cabelo. Os olhos. Os olhos saltam logo à vista. São de um verde muito, muito vivo. Expressivos e estão rodeados por umas sombras escuras com os toques avermelhados. Dá a ideia de cansaço, tristeza ou talvez até dor. O olhar fica fixo em nós, é muito penetrante. Exato. E depois temos o elemento central, que é quase disruptivo. Aquela protuberância vermelha muito intensa a sair da boca. Ana Celeste descreve-a como escultural, orgânica, densa, visceral mesmo. Tem uma forma assim irregular, carnunda. Faz lembrar, sei lá, um tumor ou uma flor muito estranha. E o contraste com a lisura do resto do gosto é brutal. A textura aí é chave. Sem dúvida. E esse contraste visual é reforçado pela paleta de cores, que é bastante limitada. Basicamente, vermelho, branco, preto e o verde dos olhos. Isto cria uma tensão que quase se sente. E a própria textura do papel machê, com as sombras, as dobras, até umas pequenas rachaduras, isso tudo ajuda muito na expressividade, não acha? Concordo plenamente. E não podemos esquecer que é tridimensional. A peça avança no espaço, quase que nos obriga a andar à volta dela para a vermos de ângulos diferentes. E aí, nesse ponto, que a forma começa a sugerir o significado, a parte conceptual. Se ligarmos isto à biografia do Maragátaba, como a Ana Celeste faz, podemos ver a obra como uma espécie de manifestação ritualística, uma expressão do inconsciente do artista, talvez. Quer dizer, se calhar nem tudo ali foi pensado racionalmente. Sim. Pode ser algo que simplesmente emergiu, e o facto de não ter título Exato. parece reforçar isso. Dá-lhe mistério, autonomia. É como se recusasse uma etiqueta única. Isso é interessante. Porque as máscaras, na tradição, ligam-se muito a rituais, a esconder a identidade, à transformação. Mas aqui parece que essa ideia é desviada para explorar sofrimento e talvez uma transcendência que nasce dessa dor. Como é que a Celeste sugere que isso acontece, essa transcendência? Bem, a chave parece estar muito naquela protuberância vermelha. O que será aquilo? Um fluxo de vida que não se consegue parar. Sangue. A própria voz a querer sair. Uma flor de carne. A análise dela aponta para algo que, já não pode ser contido. Algo que rompe o silêncio. Representaria uma força interior a transbordar. Uma urgência de expressão. Quase o próprio ato de criar. É como se a parte mais perturbadora fosse também a fonte de vitalidade da peça. Percebo. E há uma ambiguidade muito forte na figura toda, não há? Fica ali entre o humano e o real e o espectral. Temos os olhos super vivos, cheios de expressão, e depois a pele que é descrita como branca, quase de cera. Isso faz pensar em morte, em ausência. Precisamente. Levanta a questão, o que é que estamos a ver? É uma presença? Ou é o rasto de algo que já não está? É espírito? É corpo a sofrer? Exatamente. Essa dualidade é central. E ainda podemos juntar mais camadas. Aquilo que sai da boca pode ser a palavra, mas uma palavra física, poderosa, talvez contaminada pela dor ou redentora, quem sabe? Ou então uma metáfora para a verdade mais crua, um trauma que volta, um grito que esteve abafado e que finalmente sai. E isto vai ao encontro da filosofia do artista, que a Celeste refere como uma dança com o invisível. Dança com o invisível? O que é que isso quer dizer, no contexto da criação artística? Quer dizer, segundo a interpretação da Celeste, que se baseia nos escritos do artista, que criar não é só um exercício de controlo, de estética. É mais um diálogo com forças que não se conhecem bem, emoções ou ideias que não são totalmente visíveis. Percebes? A criação torna-se quase autónoma, um impulso interno, sem um propósito prático definido. É quase como uma ofrenda.
Uma revelação que até escapa um pouco ao próprio criador. Portanto, este mergulho mostra mesmo uma peça de uma complexidade. Uau! A máscara do Maragataba não é só impactante visualmente pela tensão da forma, da textura, da cor, da tridimensionalidade. Ela condensa camadas de significado muito densos, o inconsciente a vir ao de cima, o sofrimento como motor, a transcendência que pode vir pela expressão, a força daquilo que não se consegue reprimir. E tudo isto naquela ambiguidade constante e perturbadora entre vida e morte, presença e ausência. Exato. E deixa-nos com uma questão no ar, para pensarmos se esta protuberância vermelha representa algo irreprimível que rompe o silêncio, que outras coisas não ditas, sejam elas nossas, íntimas ou até feridas coletivas, poderão estar agora mesmo a lutar para emergir, para ganhar forma, visibilidade, talvez através da arte, como aqui, ou se calhar através de outras formas de expressão que ainda estamos a aprender a reconhecer.